Tema de hoje: viver para servir. Eu admiro muito aquelas pessoas que pensam mais nos outros do que em si mesmas. Eu admiro. Nesse meio de pandemia, então, a gente tem que tirar o chapéu para os médicos, enfermeiros, atendentes de hospital, motoristas de ambulância, aos policiais, pessoas que mesmo no meio da pandemia, sob o risco de ser contaminado, doaram suas vidas e estão doando as suas vidas para abençoar pessoas, para servir as pessoas. Em todas as profissões, é óbvio, todas as profissões, existem as pessoas boas, existem as pessoas más. É óbvio que no meio dessa pandemia você deve ter ouvido falar de enfermeiros e enfermeiras que, em vez de aplicar a vacina, estavam aplicando ar ou simulando aplicar para pegar a vacina, guardar e revender depois. É óbvio que teve médicos que fizeram o que você tem ouvido aí que estão fazendo. É óbvio que, por exemplo, lá em algum hospital aqui do Brasil, pelo menos em 2, eu ouvi essa semana que passou, de enfermeiros que aproveitaram da sua capacidade de servir e aplicaram remédios em mulheres e acabaram abusando de 2 mulheres, né? Ou seja, em toda a profissão, até no meio de evangélicos, de pastores, de líderes, existem os bons e existem os ruins. Existem os que querem servir os outros e existem aqueles que querem se servir e fazem tudo por isso. Você pode, eu posso, amar e servir ao próximo em qualquer lugar que nós estivermos. Eu falei há pouco aqui da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem, no meio dessa pandemia, se reinventado. De que forma que a gente se reinventou? A gente continuou fazendo alguns trabalhos, melhoramos outros trabalhos. O atendimento para pessoas necessitadas mais que triplicou, quadruplicou. As marmitex que estão sendo feitas, as pessoas que têm se levantado, sentido esse desejo de servir. Eu citei há pouco um casal aqui da igreja. Existem outros irmãos, outros casais que se dispuseram a trabalhar, a fazer alguma coisa para servir as pessoas. Agora, no meio da pandemia, agora que é o momento de nós, como servos de Deus, realmente servirmos. É óbvio também que a gente vive num tempo de pessoas, o tempo que nós vivemos hoje, todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ser servido. A pessoa quer ir para a igreja hoje, ela quer chegar na igreja e encontrar uma igreja bonita, limpa, organizada, um local para parar o carro, um banheiro limpo, os acessórios para se usar no banheiro, água à vontade, por exemplo, um ar-condicionado, pessoas que servem, que direcionam, enfim, é óbvio. Cresce no mundo o número de pessoas, por exemplo, que vão numa lanchonete comer, principalmente nessas grandes lanchonetes que existem no Brasil e no mundo, que usam o acesso do drive-in justamente para não ter que descer do carro, para usar essa comodidade de comprar lá na frente, pegar, ser servido e não ter muito contato com as pessoas. Na verdade, o que nós vivemos hoje é quanto menos contato, melhor, inclusive por causa da pandemia. A pandemia trouxe isso. E para muita gente, isso parece que foi bom, que ele já não curtia muito estar junto. E a gente pode ser útil como cristãos, eu estou falando aqui para cristãos, como cristãos, como os discípulos de Jesus, nós podemos ser úteis, nós podemos servir, nós podemos viver para servir. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, acompanha aqui no telão, o texto diz assim: cada um exerça o dom que recebeu
para servir os outros. De que forma isso? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, o que o apóstolo Pedro quis dizer aqui? Você recebeu um dom de Deus, você recebeu um talento de Deus. Meu pai sempre me dizia, sempre recitava para mim um texto bíblico, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Meu pai sempre dizia isso: tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A Bíblia também nos ensina no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Ora, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso me leva a entender o seguinte: Deus tem um projeto, um propósito para cada ser humano, para cada vida, para cada pessoa. Você e eu, nós fomos colocados nesta terra para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir. Você não foi criado apenas para comer, para respirar e para ocupar um espaço. Você foi criado porque Deus tinha projetos para a tua vida, realizar em você e através de você. Deus te projetou para que a tua vida faça uma diferença em meio às outras. Para todos nesta terra Deus tem um projeto. Agora, entender isso e servir é uma consequência natural de quando eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo que Deus, ou qual Deus eu sirvo, eu amo, qual Deus eu tenho relacionamento, quando eu entendo isso, e quando eu entendo quem é Deus, qual é o relacionamento, ou o grau de relacionamento que eu tenho com Ele, quando eu entendo isso, isso traz para mim um entendimento de quem eu sou, para que eu existo, por que eu fui chamado. Eu me lembro sempre quando eu falo de assunto parecido com esse, de uma mulher que no passado, ela procurou, muitos anos atrás, né? Ela procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu estou muito desanimada porque eu me sinto inútil aqui. Como assim? Eu me sinto inútil. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, tem várias coisas na igreja para fazer, eu gostaria de cozinhar, muita gente, mas não sei, eu gostaria de ajudar na limpeza, mas às vezes eu me sinto inútil, pastor. E o pastor, muito sábio, perguntando, conversando com ela, falou assim: irmã, a senhora tem alguma coisa que Deus colocou na tua vida para que a senhora seja uma bênção, sirva. E ela disse: pastor, a única coisa que eu faço é orar. Eu oro muito. Eu gasto às vezes 2 horas de joelho na minha casa. Levantou assim o vestido, falou: olha, meu joelho é tudo marcado, porque eu oro e oro muito. Aí o pastor levantou as mãos para o céu e falou assim: irmã, a senhora é uma bênção, a senhora está servindo e servindo muito, que são poucos os que gastam tempo orando, que a senhora continue assim orando, por favor, por mim, pela igreja, ore mesmo pela tua família, ore por todos os irmãos. Irmã, a senhora é uma bênção. Ou seja, Deus tem um propósito para cada um. E eu e você podemos servir a Deus de pelo menos 3 formas. Existem outras tantas. Eu, meditando sobre isso, eu posso servir a Deus e as pessoas ao menos de 3 formas. Primeiro, eu posso servir a Deus através do meu talento.
Deus me capacitou. Deus te capacitou. Deus te deu inteligência. Deus te deu talentos. Talento é algo natural que você tem. Você só desenvolve ele. Você tem algo natural. Meu pai, ele foi cantor. Meu pai, ele arranhava violão, teclado. E isso passou para a gente. Então a gente tinha esse talento. O que nós fizemos, eu e os meus irmãos, e hoje eu vejo isso no meu filho, nos meus sobrinhos, no meu neto, é esse talento natural que agora precisa ser desenvolvido. E a gente tem desenvolvido, mas talento todo mundo tem. É óbvio, como eu sempre digo aqui, que tem uns que talento mesmo, né? Ele está tão lento que não vai para frente. Mas tem gente que tem talento, que Deus deu talento. Você tem talentos. E com essa capacitação de Deus para a tua vida, você pode abençoar, servir as pessoas, servir aos outros. Nessa época de pandemia, então, você pode ser uma bênção com o teu talento. Um texto da palavra de Deus, acompanha aqui no telão, Romanos capítulo 12. No versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha o que Paulo escreveu à igreja de Roma: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se você entender isso, Paulo diz, versículo 4, assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, versículo 5 ele diz, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, nós fazemos parte de um corpo. Versículo 6 ele diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um tem o seu dom, o seu talento. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E o que Paulo escreveu para a igreja de Roma? Você tem talento, você tem dons, Deus te deu. Então sabe o que você faz com esses dons, esses talentos? Administra ele da melhor forma. Usa essa capacidade que Deus te deu, esse talento que Deus te deu, para você ser uma bênção, para você acrescentar na vida das pessoas, na vida da tua família, na vida da tua igreja. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho muito talento. Tem, irmão, você precisa só desenvolver esse talento. Você precisa focar mais nas coisas boas que tem na tua vida, do que nas coisas cotidianas ruins. Esse é o mal, talvez, do ser humano dessa época. A cabeça do ser humano hoje, ela está focada nos problemas, nas enfermidades. Meu irmão, se você tem uma enfermidade e você fica pensando sempre nela, a tendência ela é piorar. Chega uma hora que você precisa esquecer disso. Você precisa ser mais forte. Você precisa focar nas coisas boas. Você precisa focar naquilo que Deus pensa de você. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos bons. Deus pensa coisas boas em relação a mim e a você. Então, se nós entendemos isso, poxa, eu vou pegar o meu talento e vou deixar ele ser usado. Vou deixar o Espírito Santo, meu Deus, capacitar-me ainda mais para que eu seja uma bênção. Eu vou desenvolver esse talento, eu vou abençoar com o talento. Todos nós temos talentos. Paulo diz aqui à igreja de Roma, que quando você entende isso, quando você tem essa capacidade, esse entendimento, você aprende, em nome do Senhor Jesus, a usar o seu talento para abençoar pessoas. Aí você fala assim, pastor, eu continuo insistindo, qual é o meu talento? Meu irmão, ore,
peça a Deus sabedoria. Eu tenho certeza que você tem talento e ele pode ser usado para abençoar a vida de muita gente. Amém? Segunda questão que eu quero tratar nesta manhã, sobre servir. Permita-me falar sobre este assunto. Mas você pode servir a Deus e as pessoas com o seu dinheiro. Quando você fala de dinheiro, isso mexe no bolso das pessoas. Isso mexe com as pessoas. E é por isso que muitas vezes aqui eu trato sobre este assunto. Por quê? Porque você quer dinheiro? Não. Eu creio no sustento que Deus tem dado para essa obra. Deus tem levantado várias pessoas aqui para abençoar, pessoas até de fora. Eu creio. Agora, eu já falei aqui algumas vezes e repito. Por que você acha, ou para que você acha que Deus te deu dinheiro? Para você só pensar em você, para você pensar só na tua vida? Em Provérbios 3, 9, Salomão escreveu assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Pausa. Nesse primeiro versículo, versículo 9, honrar. O que é honrar? Se você buscar no dicionário, honrar é se reportar, é respeitar. É como se você admira tanto aquela pessoa que você a honra. Honra como? Você honra com as tuas palavras, você honra com os teus atos e você honra também com o dinheiro que você tem. Por isso que a gente entende aqui na igreja, e em abril nós vamos ter aqui um seminário de finanças com o pastor Walter, se Deus nos permitir. Ele vai voltar depois de 11 anos, né, para ensinar até mais profundamente sobre isso. Esse momento que nós temos, que tivemos há pouco, inclusive, de ofertas, de dízimos, é um momento que eu estou adorando a Deus. Por quê? Porque eu tenho algo dentro de mim que me mostra, me revela, me capacita, me abre os olhos, entenda como você quiser, de que tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Ou estou errado, irmãos? Tudo é de Deus. Quando eu entendo isso, poxa, eu honro. E de que forma que eu honro? É o que diz aqui, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Se você fizer isso, porque é um ato de fé, não é para qualquer um, é um ato de fé. Como disse Jesus, dai e ser-vos-á dado, mas primeiro você precisa dar. Dar é um ato de fé. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Jesus, como eu disse, também ensinou sobre isso em Lucas 6,38, diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Por quê? Ora, porque a mesma medida que você usar, também será usado para medir você. E é interessante essa questão, porque, como eu disse, quando você fala de dinheiro, isso mexe com as pessoas. Acho que sexta-feira, se foi sexta-feira ou sábado, não me lembro direito, num dos devocionais que mandei, tratava este assunto de honrar a Deus. E como eu disse para vocês, eu mando para muita gente, muitas dessas pessoas não são cristãs, e uma dessas que não é cristã, estou aí, já conheci há pouco tempo, estou tentando evangelizá-lo. E ele, na hora já, deu 5 minutos, leu e respondeu: pastor, com a sua sapiência, explica para mim, por que eu tenho que dar 10%? Por que eu tenho que dar oferta para a igreja, sendo que hoje você vê as igrejas viraram empresas, organizações. Inclusive esse foi o motivo de há 2 semanas atrás, num dos vídeos que nós
vou usar a expressão do Facebook, turbinamos para divulgar. Um camarada entrou e ele queria discutir sobre ofertas, dízimos, igreja, judaísmo e tal. E eu falei para ele, esse canal aqui é para pedir oração e não é para discutir. Você tem a sua religião? Tem, então fica com ela. Nós temos Jesus e estamos servindo a Ele aqui. Deus te abençoe. Mas esse rapaz, ele me perguntou, ele falou assim, brincando, né, com a sua sapiência, pastor, me explica. Porque você vê que tem tanta igreja e tal. Então eu falei, olha, meu irmão, vou falar do nosso caso. No nosso caso, primeiro a gente entende que você não é obrigado a dar. A gente dá porque a gente ama a Deus, porque a gente entende que tudo é dele e a gente só retribui aquilo que ele faz chegar nas nossas vidas. Segundo, que lá na igreja, e você esteve lá 1 ou 2 vezes trabalhando, lá na igreja você sabe, a gente tem o desejo de abençoar pessoas. Para ter tudo aquilo que nós temos, que você viu lá, a gente tem um custo para manter. Eu falei aqui domingo passado, eu não gosto de ficar falando muito, mas só de aluguéis são 14 mil reais. Todo mês nós temos uma despesa de 14 mil reais só de aluguéis, fora as outras coisas. Então no nosso caso, a gente tem essa despesa que você viu, para que serve as instalações. A igreja me paga um salário, claro. A gente tem as outras obras que nós fazemos, abençoamos. E quem faz isso lá na igreja, como eu, faz. Porque a gente entende que tudo pertence a Deus. Agora você não é obrigado a dar. Aí ele falou, não, eu entendi, pastor. Poxa, muito obrigado, eu entendi realmente. Eu falei, o problema de hoje é que as pessoas generalizam. Igreja é tudo igual, pastor é tudo picareta, tudo quer ficar rico, tudo quer... Eu falei, o problema das pessoas é que elas generalizam. E o pior, que muitos que estão por aí estão deixando a desejar e realmente a gente está virando motivo de chacota para muitas pessoas. Mas eu disse para ele, na nossa igreja não é assim. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, porque alguns textos da Bíblia nos levam a entender que o dinheiro mal administrado, em vez de trazer bênção, traz maldição. Primeiro, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 9, ele disse assim, os que querem ficar ricos, pastor, mas eu não posso ficar rico? Lógico que você pode ficar rico. Veja o que ele está falando, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem em armadilhas, caem em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? O dinheiro é ruim? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o dinheiro é coisa ruim? Não, o dinheiro é algo inerte, ele está na tua mão. Agora, você que vai determinar se ele vai ser o seu senhor ou se você vai ser o senhor dele. Se ele vai escolher os teus amigos ou você vai escolher os seus amigos. Se ele vai fazer você servir a si próprio ou se você vai pegá-lo para servir os outros. Porque eu já bati nessa tecla aqui várias vezes no passado e sempre falo. Quanto mais abençoador você for, mais Deus vai te abençoar. Isso é fato. Jesus, inclusive, certa vez, ele deu uma dica fantástica em Mateus 6:24, ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você precisa escolher quem que é o teu Deus. O meu Deus é aquele que está nos céus, no seu trono de glória, com todo o poder nas suas mãos, que manda em tudo, que controla em tudo, que tudo pertence a Ele, e Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz que essa bênção chegue na minha vida todos os dias. Saúde, paz, prosperidade, Deus tem feito chegar. Então, por conta disso, até para que eu aprenda, até para que eu tiro parte e devolvo.
Mas tem gente que vai além, lógico que tem. Tem gente que vai além. Tem gente que além de dízimos, ele dá ofertas, além de dízimos e ofertas, ele dá semente, além de ofertas, dízimos e sementes, ele abençoa outro, como tem pessoas que estão ajudando no carro do pastor Bob, no carro do Emerson, tem irmãos que estão ajudando na reforma que a gente fez aí na casa do pastor Paulo, tem irmãos que estão ajudando as marmiteques, tem irmãos que estão comprando mantimentos e trazendo aqui para abençoar a confecção das cestas básicas, tem irmãos que vão além. Aí eu desafio você a pegar esses irmãos, que não gostam muito de aparecer, e perguntar para eles se Deus não tem abençoado. Porque quanto mais você serve, mais Deus te dá. Porque Deus sabe o teu coração não está no dinheiro, o teu coração está nele. E essa é uma questão do século 21, que, como eu disse aqui no princípio, quando você fala de dinheiro, isso mexe com as pessoas, porque dinheiro mexe com as pessoas. Dinheiro mexe. Dinheiro, como disse Jesus, se você não tomar cuidado, ele vai ser o seu Deus, o seu Senhor. Então, você precisa aprender a dominá-lo. E uma forma de você dominar o dinheiro, você mandar no dinheiro, você ser senhor do dinheiro, é você tendo um coração abençoador. Você não fica preso àquilo. Eu dizia isso ao pastor Ronaldo, essa semana a gente foi no Átrio, no Centro de Recuperação, e eu dizia para ele na volta, a gente estava conversando, surgiu o assunto como começou a igreja, aí surgiu o assunto do meu pai, viajei, fui lá longe, né, na época do meu pai era pastor, e meu pai era um cara, eu aprendi isso com ele não tinha um coração preso às coisas. Uma vez em Osasco, quando ele foi lá, chamado pela igreja, na época era o Brasil para Cristo, depois essa igreja acabou se desligando do Brasil para Cristo, mas quando ele foi chamado, porque ele já tinha sido no interior do Brasil para Cristo, o pastor de lá sabia da capacidade dele, o chamou, convocou, pediu, conversou, fomos para a igreja. A única coisa boa que eu me lembro dessa época, que foi lá que eu conheci a minha esposa, de resto eu procuro esquecer, né, porque parecia que a gente, eu e o pastor Gilson, quando a gente fala, graças a gente saiu do Egito, né? Enfim, porque era terrível, né? Mas quando a gente foi para lá, esse pastor tinha 6 congregações e 2 depois do Tietê, que era Helena Maria e Vila São José, onde eu conheci minha esposa. E lá, o pastor falou, você vai ficar cuidando daquelas 2 igrejas lá e tal. E meu pai falou, tudo bem, meu pai foi, a gente mudou lá para perto dessa igreja, Vila São José, ficou lá pelo menos uns 6 meses realizando um trabalho nas 2 congregações e tal, até que depois de 6 meses esse pastor chamou meu pai e disse assim, olha, é o seguinte, Deus falou comigo e ele disse que eu não devo dar nada para ninguém, assim, passar nada para ninguém, você tem que me devolver as 2 igrejas, porque Deus falou que eu é que tenho que ficar com essas igrejas. Meu pai de pronto falou assim, Deus abençoe. Na outra semana ele já estava pastoreando uma igreja de Tapetininga, do Brasil para Cristo. Ele não tinha o coração preso às coisas, ele não brigava por coisas. Por quê? Porque ele sempre teve o desejo de abençoar. Eu não vou nem contar aqui a história dessas igrejas lá em Osasco, porque não vale a pena. Mas o meu pai, eu aprendi isso com ele, eu não ponho meu coração nas coisas. Eu não ponho o coração em casa, carro, dinheiro, não. Eu não dependo disso para viver, eu dependo de Deus. Ah, pastor, mas você tem um carro bom? Glória a Deus. Você tem uma casa boa? Glória a Deus. Uma casa simples, de 69 metros quadrados. Mas para mim e para minha esposa está ótimo, estamos morando bem lá. Aliás, minha não, né? Mais da caixa do que minha. Ainda falta pagar a cozinha, os quartos. Só paguei a sala por enquanto, né? É igual o carro, eu paguei as 2 portas da frente, o motor e o capô, da parte do banco de trás para trás, pertence ao banco. Ou seja, eu não me prendo a essas coisas, isso eu aprendi com meu pai, eu não brigo, não fico discutindo por coisas, não, por quê? Porque não vale a pena. Liga a televisão e você vai ver, pai matou o filho, filho matou os pais, filha matou a mãe, por quê? Por causa da herança, por causa do dinheiro que tem. Por quê? Porque põe o coração naquilo. Dinheiro não foi feito para dominar ninguém, dinheiro foi feito para ser uma bênção.
E quando você sabe e entende que ele é uma bênção, você vive uma bênção. Eu não estou falando isso aqui para aumentar a arrecadação da igreja, não, longe disso. Eu estou falando isso aqui porque eu quero ver você ser abençoado. Jesus falou, cuidado, o dinheiro pode tornar um Deus a sua vida, ele pode mandar em você. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, Salomão escreveu o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama o dinheiro, nossa, eu amo o dinheiro, não vejo a hora de ficar rico. Igual aqueles meninos que vão para o clube de futebol, e você vê que tem menino em clubes de futebol hoje com 12 anos, que ele já assinou um contrato, ou um pré-contrato, o pai assinou, porque ele joga um pouquinho melhor que os outros. Algum olheiro de algum time já viu, tem inclusive um, acho que no Santos, hoje, que tem 14 anos, que o Barcelona, lá da Espanha, já está monitorando ele desde os 11 anos, porque eles têm ideia que esse menino vai vingar e eles vão contratar ele. Então eles já assinaram um pré-contrato ali, debaixo do pano, para garantir a compra no futuro, e o menino fica esfregando os dedos, que não vê a hora de pegar milhões. Aí você vê aí o Neymar, pegou milhões, o cara está bilionário. E você vê a vida do Neymar, é regada a bebida, a mulheres, um cara que anda na igreja, um cara que Deus abençoou. O que aconteceu? Esqueceu de Deus. Que o dinheiro faz isso, o dinheiro leva você para longe de Deus. Ah, mas o Neymar tem a fundação em Santos, na Praia Grande e tal. É isso aqui, ó, do salário dele. Porque o dinheiro domina, o dinheiro manda. O dinheiro faz você passar na rua e encontrar uma pessoa com fome, e você olha para ele e fala, não, ainda bem que não sou eu. E se você tivesse mesmo Deus no teu coração, se olhava com um olhar de misericórdia e falasse, pô, eu tenho que comprar um prato de comida para esse cara comer, não é possível. Deus não chamou para isso. É para isso que Deus te deu dinheiro, para você ser uma bênção, para você servir. Posso ouvir um amém? Amém. Por último, terceira questão. Você pode servir aos outros e a Deus com as tuas palavras. Como eu disse, existem tantas outras questões que você pode usar. Mas, por exemplo, você pode servir aos outros como? Evite opiniões destrutivas. Evite ficar criticando, falando. Pastor, mas eu não posso falar a verdade? Sim, você pode falar a verdade. O que você não pode é querer socar na cabeça da pessoa a verdade. Você tem que pedir a Deus discernimento para você falar. Eu, por exemplo, já vivi isso no passado. Eu já tenho pedido a Deus, e cada dia que passa eu tenho mudado. Aliás, eu tenho seguido a Bíblia, cada dia que passa eu falo menos. Que quanto menos você falar, menos você vai ter que dar conta diante de Deus. Mas, já que é para falar, como diz a Bíblia, que saiam da minha e da sua boca palavras para abençoar. Você pode servir aos outros com as palavras que saem da tua boca. Palavras de bênção, palavras de incentivo, palavras de amor. Uma expressão que quase não se fala hoje mais no meio dos casais, das famílias, é eu te amo. Eu te amo. Marido não fala mais para mulher, mulher não fala mais para marido. Às vezes os filhos não falam mais para os pais, às vezes os pais esquecem de falar para os filhos. Não tem vergonha nenhuma, problema nenhum você chegar para o teu amigo, que é teu amigo mesmo, ou tua amiga, e falar assim, eu te amo. Não tem vergonha nenhuma você, diante de Deus e dos irmãos da igreja, falar para os irmãos, eu amo vocês, por quê? Porque o amor de Cristo está em mim, e eu quero servir vocês com esse amor. Aí você fala assim, poxa pastor, por que eu deveria ser assim? Ninguém é. Ninguém é assim. Por que eu deveria ser assim? Porque Jesus é, Ele foi, Ele é e sempre será a nossa maior inspiração. Ele é aquele que a gente deve servir na nossa maneira de viver, de falar, de amar. E eu sei que não é algo fácil. Por isso eu quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Filipenses, do capítulo 2. Algo que Paulo escreveu à igreja de Filipe.
Filipenses capítulo 2. Aleluia, aleluia. Veja que interessante o que ele escreveu. Versículo 1 de Filipenses 2, ele diz: se por estarmos em Cristo, vou repetir, se por estarmos em Cristo. Eu pergunto aqui, tem alguém que está em Cristo? O que a Bíblia diz de quem está em Cristo? O que é? As coisas velhas, tudo. Então ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo diz, versículo 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3 ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, cada um, olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, inclusive eu e você, tá? Você que está na internet, você também. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5, e ele fala: por que eu devo ser assim? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como é que foi a atitude de Jesus? Versículo 6 ele explica que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aí ele diz, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e último dos que quero ler, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí Paulo fala assim: se vocês entenderam isso, brilhem como estrelas. O subtítulo fala, versículo 12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. De que forma? Com temor e tremor. Por quê? Versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 14, ele vai mais longe, mais fundo. Ele ensina, dizendo o seguinte: façam tudo sem queixas, nem discussões. Para quê? Versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. De que forma? Versículo 16, ele encerra dizendo, retendo firmemente a palavra da vida. Aí ele encerra falando para aquela igreja: assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. O que Paulo falou para essa igreja? Escuta, olha para Jesus. Olha para Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se destituiu da sua glória, veio, se humilhou de forma humana. Ele veio para servir. E eu encerro citando aqui alguns textos para você entender isso. E eu repito o que eu falei no começo: Deus tem projeto para realizar através da tua vida.
Tomara a Deus que você não morra sem realizar nenhum deles. Que você entenda o chamado do Senhor, que você foi chamado para servir e seja uma bênção. Jesus, uma certa vez, ele ensinou que é servir na prática. João capítulo 13, versículo 12, acompanha aqui no telão. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Aí Jesus pergunta para eles: vocês entendem o que eu fiz? Ou o que lhe fiz? Versículo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre, eu sou senhor, vocês me chamam assim por razão. Versículo 14, pois bem, se eu, sendo mestre, sendo senhor, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus encerra 17 dizendo o seguinte: agora que vocês sabem disso, felizes serão se vocês as praticarem. Então o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, Ele se tornou homem, habitou entre nós, e um dia com seus discípulos, didaticamente Ele ensinou: vem aqui que eu vou lavar o pé de vocês, pode tirar aí a sandália. Jesus, eu tenho uma frieira, não esquenta a cabeça. Jesus, mas meu pé, a unha desse tamanho, encravada, preta, não tem problema, vou lavar. Aí Pedro chega e fala assim: Jesus, o senhor nunca vai lavar meu pé. E aí Jesus fala: bom, Pedrão, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou: pô, Jesus, então pode até dar banho. Ele falou: não, filho, é só o pé. É só o pé. E ele lava os pés. Aí ele levanta, põe a sua capa. Ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Ah, nós entendemos. Pô, se vocês entenderam, então vai e faça assim. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para servir, ele não veio para ser servido. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele escreveu assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Por quê? Porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que você faz para Deus e para os outros nunca será inútil. Deus sempre vai se lembrar e vai te recompensar, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar em pé juntos? João capítulo 12, versículo 26, Jesus disse assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Em Marcos capítulo 10, versículo 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. 43 ele diz: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, tem outros textos, eu não tenho condições aqui de citá-lo, são vários, eu só vou citar um aqui que eu acho que é importante. Irmãos, Gálatas 6, por favor, Gálatas 6. Eu ia citar o texto de Josué, que ele diz: eu não sei quanto a vocês, se vocês querem servir a Deus ou não, mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Gálatas 6, obrigado, versículo 6. Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne,
da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9 ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, eu e você podemos ser uma grande bênção para a nação, para o Brasil. O Brasil está precisando de gente que ore por ele. Todos aqui são brasileiros? O Brasil precisa de oração. O Brasil está numa draga aí, uma briga política. Deus já mexeu uns pauzinhos aí, mas precisa mexer mais. O Brasil precisa de oração. O Brasil precisa de gente saudável, gente que viva uma vida digna, uma vida cristã, gente que se preocupe com os outros. Você fala assim, pastor, como é que eu não posso ajudar? Aqui na igreja, por exemplo, irmão, vem aí de sábado, está fazendo marmitex aí, todo sábado, vai fazer um ano quase, acho que em maio, junho faz um ano. Todo sábado está sendo feito marmitex, às vezes precisa de ajuda, precisa de carro para carregar, precisa de motorista. Vem ajudar. Precisa lavar a igreja aqui, de sábado, a partir das 7 da manhã, está faltando gente inclusive. A gente precisa de gente para o som, para a transmissão. A gente precisa de gente para ajudar. Como eu posso servir os outros? Meu irmão, deixa Deus te usar onde você está. Deixa Deus te usar. Você para no farol, o cara vem pedir dinheiro, não pensa assim, esse desgraçado aí, fumeiro, miserável. Se eu der dinheiro, ele vai comprar droga. Irmão, não se preocupe com isso. Dá uma moeda que seja e fala assim, Jesus te ama. Sabe o que você vai descobrir? Que a maioria desses que estão na rua eram ex-crentes. Eram ex-crentes. Quarta-feira lá no átrio tem uma turminha nova lá. Um dos caras que orou lá no átrio, na oração inicial, você precisava ouvir a oratória do cara. Eu falei quinta-feira aqui. A oratória do cara orando. O cara sabia usar a palavra. O cara sabia. Me deu vontade de chegar no final e falar para ele assim, escuta, um cara que ora como você, por que você está aqui? Mas a verdade é que muitas vezes a gente não pensa em servir os outros, a gente só quer ser servido. E tem uma célebre frase, eu encerro com ela, que todo mundo conhece: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu e você fomos chamados por Deus para ser uma bênção. Por isso que o slogan da nossa igreja já há 25 anos é cooperando para levar o amor de Cristo às pessoas. O que eu faço? Eu coopero, eu levo o amor de Cristo para as pessoas. E esse Deus, Ele quer capacitar você para fazer muito mais, com o teu talento, com as tuas palavras, com o teu dinheiro. Deus quer usar você para ser uma bênção. Amém? Quer isso para a tua vida? Feche os teus olhos, vamos orar.